Olá, estamos aqui no nosso quarto episódio do podcast Pode Entrar RH e esse podcast está muito especial para mim porque eu trouxe o Davi, que é diretor da Sorbeto, uma das empresas que eu atendi agora em 2025 e está super legal da gente conversar e trazer tudo que nós construímos. O Davi vem aí da segunda geração, então nós vamos falar hoje sobre integração de gerações nas empresas familiares. Tudo bom, Davi? Tudo prazer ótimo, enorme, né, te receber aqui. Que honra, né? Não, honra é minha. Davi, conta pra gente um pouquinho da história da Sorbeto, né? Vamos começar entendendo aí toda essa história, quantos anos. Pronto, vamos lá. Mais uma vez um prazer estar aqui. A história da Sorbeto, você falou segunda geração, e sim, no papel é segunda geração. Na prática, talvez nem tanto. Motivo. Meu avô também trabalhou com sorvete picolé, só que era uma outra empresa. Há uns 40, 50 anos atrás, meu avô era dono da fábrica da Ideal Sorvetes, que vendia picolé. Meu pai sustentou a família de 10 filhos, a partir do empreendedorismo, né? Meu pai se espelhou nele, embora seja formado em advocacia pela Federal, ele, assim como eu, gostou sempre do empreendedorismo e foi para essa área. E aí montou a Sorbeto, paralelo à Ideal. Depois de algum tempo... Então a Ideal fechou. E nasce a Sorbeto. Então, por isso que eu disse, você não está errada. É a segunda geração da Sorbeto. Mas começou Mas a terceira geração de sorveteiros, podemos dizer assim. É verdade, sim. Então, logo depois a Sorbeto comprou a Ideal e... Meu pai assumiu e no espaço que é a Ideal hoje em dia, que localizado em Antônio Bezerra, e a Sorbeto está lá desde então. Então, meu pai levou, ao longo desses 34 anos de história, desde 91, toda a história da Sorbeto nas costas, né? Mudou o conceito de picolé para o conceito de freezers, né? Antes era carrinho de picolé, então ele via que é um negócio que estava muito disperso, então ele mudou o conceito para um freezer em estabelecimentos e mercadinhos, e assim começou com picolé, aí foi com sorvete em pote, e aí foi aumentando o mix. Hoje em dia a gente trabalha com mais de 40 e poucos sabores, com diversos tipos de embalagens, desde passando por picolés, sorvete de diferentes formatos, a granel, e um grande diferencial assim, da empresa, grande mudança foi há cerca de 8, 9 anos atrás, eu ainda não estava na empresa, que com a onda do açaí, o mercado de gelados comestíveis, que é o mercado de sorvete e picolé, teve que entrar na onda do açaí. E hoje em dia também fornecemos açaí, somos uma fábrica de açaí para açaiterias de pequeno, médio porte e até grande porte também. E depois desse tempo, chegou na minha empresa meu irmão, o Matheus, que ficou muito lá dentro da produção, e logo depois de 2 anos depois eu entrei. Você chegou, né? Eu cheguei para implementar mais gestão numa empresa que é bem robusta, mas faltava realmente gerenciar os processos. Com certeza. Então a Sorbeto, mesmo você entrando depois, mas ela, desde a infância, você sempre esteve envolvido ali? Sempre. Minhas férias, nunca me esqueço, minhas férias eram dentro da fábrica. Eu adorava botar picolé dentro das caixas, adorava lançar pedido, enfim. Eu vi o fluxo da fábrica acontecendo, e aquilo ali me encheu os olhos, né, desde pequenininho. Me incentivou, meu irmão,
Até porque não tinha com quem ficasse com a gente, então a gente Sim. ia lá na fábrica, era nosso parque de diversões, assim. Bacana. Claro, naquela época era, ou seja, 2000 e pouco, era mais maleável, né? E hoje em dia eu não sei, hoje em dia eu acho que isso aí não tem mais espaço, que é uma pena, porque eu acho que é importante incentivar nossos filhos, as crianças a ter esse contato com o empreendedorismo, Com certeza, com empresas, que eu acho que é uma motivação a mais, né? Para não ficar aquele beabá. E uma forma de perpetuar o legado, Sim. Né, Davi? Se essas crianças e essas gerações, elas não têm contato com o negócio, né, como é que elas vão desenvolver essa vontade, né, de estar lá, de fazer acontecer? Mas é importante também isso ser uma boa... É uma faca de dois gumes. Pode ser uma boa coisa, ela pode se encantar pelo negócio, mas dependendo de como é a experiência familiar com o pai, Com ela certeza. pode ficar desencantada também. É verdade. Do trabalho mexer tanto com a cabeça do pai que acaba impactando neles e ele botar a culpa na empresa. Exatamente. E não na saúde mental mesmo. Então você tocou um ponto importantíssimo que a gente vê muito hoje nas empresas familiares, Davi. As gerações não querem ir para dentro da empresa. Por quê? Porque passou toda uma vida vendo o pai chegando extremamente estressado em casa, vendo o pai chegando e às vezes xingando o negócio. Então a criança vai criando aquela imagem, né? Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. Então realmente existe essas duas versões, como você falou, sem dúvida, que podem estar impactando, né, no futuro da empresa. Sim, e depois que a gente cresce, a gente vê que, rapaz, faz sentido ele ficar assim desse jeito, porque o estresse é grande. Agora que você está dentro, né? A gente está dentro, a gente sabe, mas é muito gratificante, né? Você trabalhar, colocar ideias, projetos acontecerem. Então, como ver um filho nascendo, assim, um filho não é empresa, porque a empresa eu já peguei já com a história do meu pai, mas as ideias, os projetos acontecendo, isso é muito interessante, é muito gratificante, faz você ficar mais motivado, né? E Davi, é desafiador você unir aí a experiência do pai e as expectativas, as suas, né? Porque você entra com outras expectativas, né? E cada um tem o seu perfil. Sim. Né? Eu conheço um pouco da família, né? Então, o Matheus é super prático, o Davi é extremamente analítico, né? E como é que fica, Davi? Como é que você consegue lidar assim, com as diferenças, né? Eu acho que desde muito cedo, nas minhas experiências passadas, né? Que eu trabalhei lá na Diageo, que era na Ipioca, por 2 anos, né? E lá eles tinham um apreço muito grande pela diversidade, que se expandiu, né? Foi diversidade étnica... As diferenças, né? E é muito importante como as diferenças, quando se formam em forma de diálogo, culminam no crescimento, né? Então, eu desde cedo eu vi que eu precisava de pessoas que pensavam diferente de mim para que eu tenha o outro lado da moeda, né? Não adianta eu pensar e contratar pessoas e querer que tudo seja do meu jeito, porque eu não estou sempre certo. Não existe isso. Você não vai construir uma empresa só com todo mundo, né, no seu perfil. Cabe humildade também. Tem que ser humilde para admitir que você não está sempre certo todas as vezes. E você precisa de pessoas se você quiser chegar no patamar mais alto, né? Mas para lidar, por exemplo, com meu pai e com meu irmão, ao longo desses tempos todos, foi com muita paciência, mas foi com... eu acho que é igual casamento, você tem que ceder em vários aspectos. Às vezes você briga, mas você tem que ceder muitas vezes. E é quando você cede que você vê, não, tá certo, não, vamos no seu jeito. E aí quando você cede, a gente deixa aquilo acontecer e depois a gente analisa, foi daquele jeito, mas vamos fazer agora do meu jeito. Então, isso aqui é uma coisa que é um desafiador, que eu vi até você falando algumas vezes, que
Empresa familiar tem uma fama de ser mais devagar, né? A tomada de decisões, os processos, os processos. Mas é algo que acaba sendo necessário, pelo menos no meu caso, para você preservar a relação com os seus familiares. Você sabe de uma coisa que, não, isso aqui é isso aqui. Mas aí a outra pessoa, o seu irmão, o seu pai está dizendo o contrário. Você vai fazer o quê? Eu vou pirar? Aquele meme, né? O cabo vai endoidar? O cabo não vai endoidar. Então, até porque existem uns laços. Exatamente. Né? Então, você tem realmente que pensar um pouco mais, sim, né? Então, vai no caminho deles e deixa acontecer, né? Dando certo, ótimo. Não dando certo, pelo menos aquilo que você falou lá atrás, da próxima vez, eles vão dar mais atenção para o que você fala. E assim foi também foi a parte de criar respeito e a confiança do meu pai ao longo desses anos foi por causa disso, né? Foi exatamente nesses momentos em que eu fui no jeito dele, fui cedendo, mas depois eu fui no meu jeito, ele foi vendo que foi dando certo. Foi dando certo aos poucos e fui ganhando confiança ao longo desses anos, né? E é isso, né, Davi? Toda a história construída nesses mais de 30 anos, né, pelo senhor Roberto, deu muito certo, né? Ele conseguiu trazer a empresa até aqui, né, com muito louvor. Mas a gente precisa ir à frente, né? Precisa perpetuar aí esse legado. E a chegada da nova geração é para isso, né? Exatamente a gente ir se atualizando com o mercado, o que o mercado está exigindo, o que está pedindo, para que a gente não seja engolido, né? E se perca no caminho, né? O que você tem construído com a sua chegada, Davi? Eu sei que você tem uma visão muito estratégica, tem muita vontade. E eu sempre digo, o seu Roberto tem muita sorte. Que bom, porque obrigado. Você tem muita vontade, você quer muito. E a gente sabe que nas empresas familiares, nem sempre as outras gerações têm vontade. Né? Às vezes estão ali obrigados, porque o pai precisa que estejam ali para um negócio não fechar. E você não, você quer muito fazer acontecer. É muito bom trabalhar, né, com uma geração assim, que quer fazer acontecer. E aí, o que você vem construindo desde que você chegou, né? Porque a mudança é grande, né? Sim. Nem tudo são flores. Quando cheguei no meio da pandemia, entre uma onda e outra, na verdade, foi no final de 2020 que eu cheguei lá, ou seja, faz exatamente 5 anos que eu tô lá. 5 anos. Mas eu costumo dizer que os 2 primeiros anos foram anos de aprendizado, que realmente eu não tive, sem nenhum pouco impacto na empresa. E eu acho que é importante. Sim. É importante essa fase, porque foi um ano em que eu trabalhei em todos os setores da empresa. Fui motorista, eu fui vendedor, eu fui da produção, fui comprador, eu tirava férias de motorista, tirava férias de vendedor. Então, eu quebrava esses galhos ao longo nesse meu começo. E eu entendia que era uma fase, né? Que você precisava também conhecer a fundo. Eu preciso conhecer como é que são os processos da empresa, porque como é que os meus colaboradores vão dar importância e de ter respeito por uma pessoa mais jovem que ele, muitas vezes, chegando só dando ordem, qual a credibilidade que eu vou ter? Por isso que a mais fácil você ter credibilidade é você passando na pele pelo tudo aquilo que ele passa, né? É verdade. Então, foi isso que eu fiz nos primeiros 2 anos, cometi erros. Em 2021, eu montei uma loja de fábrica com a ideia de ser uma loja de fábrica de preço varejo, preço atacado, similar com as da Frost. A Frost já tinha umas 2 ou 3 lojas, mas eram bem poucas. E eu já queria montar, só que, como você diz, a sede muito grande, e eu vi que tinha muito que evoluir na fábrica para que a loja pudesse nascer. Né? E foi da pior forma, né? Foi botando a loja e vendo a loja não render e fechar um ano depois. Sim, faz parte, né? Mas faz parte.
Faz parte, e por isso que eu digo, nem tudo são flores, mas faz parte do aprendizado, né? E depois que isso aconteceu, parece que eu fui com mais fogo e mais afinco para a indústria, para a fábrica, para poder fazer as mudanças necessárias, né? E aí, por isso que eu digo que demorou 2 anos, depois de 2 anos eu comecei a botar mais gestão dentro da empresa, botar os processos, usar mais o nosso sistema operacional, contas a pagar, contas a receber, DRE, isso básico, que é o básico do básico, né? Lista técnica dos produtos, do sistema, ficha técnica, tanto faz. E custos fixos, custos variáveis, enfim. Começar a organização, isso, né? o básico dos números, né? Então, era uma empresa que tinha experiência. Meu pai tinha muita experiência. Sim. Tem muita experiência. A marca está há muito tempo no mercado, é muito conhecida. Então, faltava talvez um refino, dados, informações, porque eu nem falei, eu sou formado em engenharia química na Universidade Federal de Ceará. Engraçado que o meu irmão, ele é formado em administração. Olha que legal. Pela Unifor. E atualmente eu sou da parte administrativa e financeira, e meu irmão é da parte de produção e vendas. Né? Então a gente trocou de áreas, né? De áreas, mas é engraçado que a gente consegue ainda ter uma noção de cada uma das áreas um do outro, né? A gente consegue até fiscalizar, assim, porque a gente tem a mínima noção, né? Sim. Eu e ele conhece, né, a área do outro, né? Exatamente. Isso é importante. Davi, me fala um pouco. A gente sabe que nós falamos um pouco das diferenças, né? E hoje você vem trazendo inovação, Matheus também, né, para a empresa. E a gente sabe que quando a nova geração traz novidades, inovações, mudanças, existe às vezes os conflitos, o choque, né, com o fundador. Como é que é hoje, Davi, lidar com esses conflitos, né, para que não impacte tanto nos laços familiares? Como é que você consegue separar o CNPJ e o CPF? Se você consegue já, né, porque eu sei que é desafiador. Como é que tá para ti essa diferença? É difícil, é difícil. Até porque você tem uma imagem, quando você é criança, de um pai, e quando você vai para trabalhar com ele, é o pai e é um chefe, podemos dizer assim. Porque eu sempre considerei meu pai como se fosse meu chefe dentro da empresa. Até porque eu tive essa vivência em outras empresas, então eu já peguei isso do mercado de ter um superior, que eu tenho que me reportar, que eu tenho que ele tem que ficar sabendo de tudo que eu faço. Então, eu sempre respeitei muito isso, né? Então, eu sempre respeitei meu pai nesse aspecto. A parte sobre diferenciar a família e o trabalho é desafiador, sim. Até porque a gente vê tanto que o nosso pai ali, o nosso irmão ali no dia a dia, que quando a gente marca alguma coisa fora daquele ambiente... No final de semana, né? No final de semana, eu tento ao máximo, pelo menos eu, não falar no trabalho, não tocar em trabalho. Eu já ouvi em outro podcast uma coisa que é devido às proporções dos sócios, gosto muito. E aí ele falou que lugar para discutir não é na cama, por exemplo. Sim. Tem local para você discutir o relacionamento, né, no caso. Sim. Então, local para discutir coisa de trabalho não é numa mesa de jantar, não é numa saída numa praia. O lugar para discutir trabalho é no trabalho, é numa reunião, e que é marcado especificamente para isso. Que saiu de lá, acabou. Isso é muito bom ouvir isso, Davi, porque realmente hoje é um desafio, né, para as famílias, né? Às vezes, no almoço de domingo,
é que vem aí os conflitos, aí traz lá uma questão da empresa, né? E realmente acaba que se perde um pouco também isso, né? Que você falou. Acho que essa separação é extremamente importante e desafiador, né? Principalmente hoje, Davi, que a gente nem... hoje nós nem falamos mais em sucessão, né? Porque a expectativa de vida está tão alta que hoje a gente está trabalhando em integração de gerações, Sim, né? sim. Hoje nós temos, às vezes, 3, 4 gerações em uma empresa, né? Então, pela expectativa de vida, o fundador vive muitos anos, né? E dentro do negócio, né? Sim. E aí a gente precisa pensar bastante nisso, né? Até o próprio fundador dá abertura para que as novas gerações venham, que realmente elas reinventem o negócio, né? Para que esse legado se perpetue, né? Porque a gente vê que às vezes tem muitas resistências, Sim. né? O fundador tem aquele apego, né? Aquela história, aquela estrutura, e às vezes a gente sabe que deixa as coisas mais engessadas, Sim, né? isso é E é necessário. Porque se não for assim, se os fundadores não abrir esse espaço para que as novas gerações cheguem e façam a coisa acontecer, eles vão ver o fim da empresa. Sim. Porque eles ainda estão na empresa. Entendeu? Então, olha o risco disso. Você pode acompanhar o fim da empresa você estando. Não, é uma coisa que... Quando eu cheguei na empresa, depois de um certo tempo, meu pai falava muito, daqui a algum tempo é com vocês, daqui a tantos anos é com vocês. Ele falava, daqui a 3 anos, faz 5 anos. Mas ainda é jovem ele. Não, é jovem. E eu via isso não com, tipo, por um lado, bons olhos, porque aí eu teria mais liberdade para fazer as minhas ações. Por um lado, eu ficava pensando, mas meu pai vai fazer o quê? E aí, depois que eu fui até com você para um evento, qual foi o evento mesmo? Um evento com o Cícero Rocha, meu mentor. Um abraço, Cícero. Estamos falando aqui de integração de gerações. Sim, quando o Cícero falou que teve empresa que o fundador saiu, teve uma depressão e perdeu o sentido daquilo, é meio que matar mesmo. Sim. E aí ele falou uma coisa, você quer ser matar seu pai? E eu fiquei, cara, realmente. Porque pelo sim, pelo não, o pessoal das antigas mistura muito o CPF com o CNPJ. Demais. Tem mais dificuldade, né? Muito. Atualmente, graças a Deus, esse ano, depois de 5 anos, eu consegui separar, pelo menos contabilmente, o CPF do CNPJ, né? Mas é um desafio muito grande. Então, se você tira aquilo dali, é como tirar só uma parte da vida dele. É verdade. Né? E, então, o desafio é deixar ele na empresa o máximo de tempo possível, porque é importante que tenha experiência lá. Sim, extremamente importante. Porque vai dizer as experiências dele que não deu certo no futuro, que no passado, que não necessariamente vai dar certo agora, mas também pode continuar. Mas enfim. Ele é um arquivo vivo. É um arquivo vivo. É a história da empresa ali. Exatamente. Então, é importante ter ele ali. Agora, talvez não tanto na operação, e sim num nível mais estratégico. Né? Porque ficar, por exemplo, tendo que ter a aprovação dele para que tenha a abertura de ir a qualquer cliente, você trava a empresa. Trava sim. Entendeu? Trava alguns processos, né, podem realmente. Exatamente. Então a gente precisa e ao longo desses tempos, e principalmente com a sua presença na empresa, ajuda muito. E era isso que eu ia falar, né? Esse ano de 2025, Davi, você fez um convite para o RH entrar lá. Sim. Né? Fala para a gente um pouquinho como foi essa entrada do RH, né? Eu tive a honra de ser escolhida aí pelo Davi para implantar o RH. Sim. E aí eu queria te ouvir um pouquinho como foi esse movimento. Tudo começou esse ano, no meados desse ano, né? Que eu vi que não tinha como a empresa crescer e eu implementar processos sem eu ter um setor especializado dentro. Olhando para as pessoas, né, Davi? Começou primeiramente com uma contratação de um cargo estratégico. Inicialmente era isso, né? Mas depois que eu vi que essa contratação era só
Pontinha do iceberg, né? Exatamente, era a pontinha do iceberg, e aí eu vi, não tem condição. A gente, se a gente tiver o nosso planejamento, que o nosso planejamento era de expansão, de fazer uma obra na empresa de infraestrutura, e a gente precisa mudar o nosso processo. E para mudar o processo, precisa de pessoas, precisa de RH lá dentro. É verdade. E foi bem gratificante, porque a gente tinha ainda a forma de contratar das antigas, de que a gente dava era indicação. Muitos processos antigos. Era indicação, né? Assim, fulano conhece alguém. Aí mora aqui perto, show, mora aqui perto, ótimo. Mora longe, mora longe, aí já não contratava. Então, assim, limitava os talentos por distância. Total. Então, era uma dificuldade grande, né? Imagino. Demandava muito tempo meu. E outro ponto foi isso. Eu ainda estava muito na operação. Demanda muito cuidar das pessoas, sim, né? Sim. Os processos de pessoas, né? De gestão de pessoas, eles demandam muito. Sim. Demandam muito controle, né? Também, que requer tempo. E eu tava... No meu tempo... Enfim, eu não estava conseguindo focar no crescimento da empresa em si, né? A gente estava muito no dia a dia, no mês a mês talvez, mas no ano a ano, que é o mais importante, né? Para um empresário, não estava conseguindo focar. Eu precisava de pessoas para me ajudar nisso. E não só captar essas pessoas, mas manter essas pessoas. Mas... Cuidar da jornada do colaborador, né? Da entrada até a saída, né, Davi? Que cuidamos da saída de uma pessoa também, né? Que construiu um legado lá dentro. Sim. Né? Isso é importante também. Então, é super importante para preservar os talentos que a gente tem e captar outros talentos e reter esses novos talentos. Principalmente no mercado que está bem competitivo e na questão de competição mesmo, de concorrência, Sim. mas também de contratações, né? Então, e aí a importância da gente tornar essa empresa agradável, né? Esse clima saudável para que as pessoas queiram crescer com a gente, né? Até para acompanhar todo o projeto aí que a empresa tem de crescimento e expansão, né, Davi? Assim, sem pessoas a gente não vai para nenhum canto. Isso não é o nosso bem mais precioso, porque assim, eu posso ter a ideia que for, eu posso ter o conhecimento que for, a análise que tiver a análise que for, mas me bota no meio da produção, que vai haver um destroço grande. A gente tem que reconhecer onde somos bons e onde nós precisamos de ajuda de outros profissionais. Sim, tem pessoas que a gente precisa deles mesmo para tornar realidade os nossos sonhos, né? Então, acho que é isso que os colaboradores e o RH faz pra gente. Né? E foi muito bom essa experiência, viu, Davi? De colocar o RH, né? De abrir as portas. E foi mágico, né? Sempre é muito bom quando você vê as coisas acontecendo de forma diferente, o clima mudando, a cultura se fortalecendo, sabe? É muito bom, né? Que as empresas consigam cada vez mais se abrir, né, para ter o RH, para olhar para as pessoas, né? E olhar para as pessoas não é fazer tudo que elas querem, né, Davi? Porque muitas vezes nós desagradamos algumas, não foi? Sempre. Nessa trajetória de implantação de RH, né? Então, tinha algumas decisões que nem sempre eram a que os colaboradores queriam, mas era o que era melhor para a empresa, né? E sendo melhor para a empresa, consequentemente, vai ser melhor para os colaboradores, né? Não, é como você já falou também, que para toda construção tem que ter uma desconstruir, né? Precisamos desconstruir para construir. Exatamente. E eu sempre achava, eu ficava... E muita gente, eu já ouvi isso em muitas empresas e muitos amigos, colegas meus, que é o seguinte, para você implementar uma gestão, um RH, uma cultura, você vai ter que demitir todo mundo e contratar de novo. Aí eu ficava, pelo amor de Deus. De forma alguma. Aí, pelo amor de Deus. E aí isso me dava um... Só que hoje em dia, eu entendo, mas não é exatamente isso. Não. Eu entendo que
o diálogo era assim porque realmente tem pessoas da empresa que muitas vezes estavam na zona de conforto e não queriam mudar e são resistentes à mudança. Isso. E isso da área de empresa para empresa, a quantidade dessas pessoas, desses perfis, né? Graças a Deus lá na empresa não eram tantos perfis assim, né? E alguns estão surpreendendo positivamente, que estão na empresa há 15, 20 anos e estão lá. E temos muitos, né? Compraram a ideia da empresa, tem pessoas que são apaixonadas pela marca, e não só pela marca, mas por mim, por meu pai, por meu irmão. Estão desenvolvendo um outro olhar, né? Então elas conseguem ver que aquilo ali é importante para o crescimento da empresa e cederam, né? Porque eu acho que vai naquele ponto, você cede. É todo um trabalho de sensibilização que a gente precisa fazer, né? Para que elas enxerguem de outra forma, né? E é essencial. E eu sozinho não conseguiria fazer isso, não. Dava conta. Estamos juntos. Davi, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado aí. A gente sabe que muitas empresas, nós estamos aí com a segunda geração, né? Eu tenho outros RHs que eu implanto, com 3 gerações, né? E eu queria que você deixasse um recado exatamente para a segunda geração, né? Para os desafios que eles estão vivendo hoje, o que você deixaria de apoio, de motivação para essa segunda geração? Foi como eu falei um tempo atrás. Eu acho que é você sempre confiar em você, né? Eu acho que você tem que confiar em si mesmo. Acima de tudo, a confiança é importante para você até mesmo fazer seu pai confiar em você. Então não adianta você ter a confiança do seu pai se você não tem confiança em si mesmo. Foi um trabalho muito grande para mim nesse tempo e depois que eu tive isso, que eu descobri que eu era bom nisso, aí foi uma mudança muito grande. Foi aí que a confiança do meu pai foi sendo depositada em mim. E o outro ponto é não ser disruptivo, assim, querer destruir tudo o que aconteceu. Mudar radicalmente tudo, né? Comece com mudanças pequenas, entendeu? Eu acredito que mudanças pequenas dentro da sua realidade, dentro do que seu pai permitir, que dando certo, você tem crédito. E é como você quer crédito, aquele crédito vai acumulando, daqui a pouco eu vou gastar esse crédito, ó pai, eu tenho esse crédito aqui. Então, vamos botar essa ideia aqui um pouco mais ousada? Bacana. E aí e aí que os processos vão acontecendo. Como eu disse, foram 5 anos. Só depois de 3 anos, depois de 2 anos e pouco, foi começar a andar direitinho. Que a gente ousou contratar uma pessoa de um salário mais alto, mas que fez uma diferença enorme na empresa. Que eu consegui mudar algumas ideias. Sim. Que estavam muito que você teve apoio de gestão, né? Apoio de gestão. Então, eu acho que é isso. A confiança e saber o seu tempo do processo, né? Começar com pequenos passos e tendo paciência que você vai ganhando a confiança e aí chega lá. Perfeito, né? O Davi entregou o ouro aí. Davi, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Em 2026, vocês vão ver aí a Sorbeto crescendo muito mais, cara aí no marketing, né? Sim, estamos construindo o planejamento estratégico aí para 2026, 2027, 2028. Então, tem muitas ações que serão realizadas, vocês vão ver. O produto nem se fala, né? O produto é qualidade. Davi, sabe que eu ando com produto aí. Uma coisa maravilhosa. Pega bem ali só para não mentir aqui para os nossos telespectadores. Coisa maravilhosa, mas que bom que você gosta tanto. Tira aí, traz aqui, porque eu preciso mostrar, porque é o meu favorito. Quer dizer, todos são bons. Eu adoro. Tira aí, Davi. Não, tenho que mostrar. Eu adoro isso. Gente, não, o que é isso, gente? Claro, porque eu vou comer, né? Gente, açaí. Vai chegar mais novidades. Bem mais. Tem picolé, sorvete, cada um com muita qualidade. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu vejo lá todo o capricho que eles fazem na produção. A gente tem processos artesanais, desde a época do meu avô.
desde o ralador do coco. Do coco o natural. leite de coco natural. Gente, o abacaxi, Davi. O abacaxi é comprado na Seasa. Compra o abacaxi, corta e coloca dentro. E faz o doce de abacaxi. Gente. Então, a gente... eu acho que essa é a mágica. Você não... De uma empresa de muito tempo. Você tem que trazer essas... Inovação. Inovação e a parte da manter história. A essência, né? A exatamente. essência mesmo Então, da qualidade. A gente agrega muito valor ao nosso produto dessa forma. É um dos valores, né? Um dos valores é a qualidade. A empresa tem 34 anos e eu acredito que está no mercado muito por causa da qualidade. Se tivesse mudado a qualidade, cedido ao preço, a gente não se mantinha, não. Então, que venha uma nova história para Sorbeto, né? De muito sucesso. E muito obrigada a vocês que estiveram aí escutando essa nossa conversa. Espero que esteja acrescentando aí para todos vocês e até o próximo episódio.